Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a professora da Universidade de São Paulo, Hermínia Maricato, e um dos fundadores do movimento Passe Livre em São Paulo, Lucas Monteiro. Obrigada por vocês terem vindo. Lucas, o movimento Passe Livre foi criado naquele momento e reivindicava principalmente a revogação do aumento das passagens. Vocês conseguiram mais que isso. Foi um resultado muito produtivo. Sim, foi um resultado muito produtivo, foi uma grande vitória da população, né? O movimento Passe Livre, na verdade, ele existe há 8 anos, ele já se mobilizava há muitos anos por transporte aqui, mas foi, de fato, um momento em que a questão urbana veio à tona, porque o transporte permite também que a questão urbana venha à tona. Então, acho que foi muito interessante que a gente revogou o aumento de passagem em mais de 100 cidades e conseguiu pautar a questão urbana e uma outra forma de se organizar a cidade. Professora, a senhora escreveu um artigo sobre isso, dizendo que as manifestações, o que estava por trás da mobilização era justamente a política urbana. Por quê? Olha, nós passamos quase 30 anos no Brasil sem investimentos na área de habitação, saneamento e transportes, né? Quando esse investimento é retomado, não tanto na área de transporte, o que nós temos é o controle sobre a cidade de certos interesses que estão tornando a vida urbana insuportável. Eu diria o seguinte, que os automóveis, o dobro do número de veículos nas cidades nos últimos 10 anos tornou a vida insuportável, não é? Afetando muito a saúde das pessoas, afetando o meio ambiente. E, ao lado disso, nós temos, nos últimos 5 anos, um boom imobiliário que trouxe um aumento muito grande do preço do metro quadrado, expulsando grande parte da população pobre de áreas já urbanizadas. As nossas cidades estão se expandindo para novas fronteiras, mais pobres, gerando uma condição mais precária ainda urbana, né? E o que nós temos hoje também é o poder das empreiteiras que passam por cima. O que nós temos são obras que não obedecem a planos nenhum. Nós temos obras sem planos e nós temos planos, porque toda a cidade tem plano diretor, sem obras. E como que isso apareceu nas movimentações? A gente via cartazes das pessoas dizendo saúde padrão FIFA, transporte padrão FIFA. Como é que vocês avaliam isso? Assim, como é que isso ficou evidente para o poder público? Talvez os manifestantes, a maior parte deles, não tão preparados quanto o movimento Passe Livre, não tinham consciências, mas sabiam que estavam ali para gritar por um item da nossa agenda política que está sendo ignorado, que é a política urbana. Essa promessa de melhoria de vida, e essa promessa de melhoria de vida, ela não é plenamente cumprida. Todo dia ela sofre no transporte. Ela sofre no transporte para ir no trabalho, ela sofre no transporte para ir para a escola depois, ela sofre no transporte para ir para a faculdade, ela sofre no transporte para ir para o médico. Então, o transporte é um elemento de sofrimento social que conjugou e conjurou esses diversos problemas urbanos. E aí não é à toa que as manifestações explodem por conta do transporte. E como é que vocês avaliam as consequências disso agora? O que mudou? Olha, eu que acompanho os vários governos municipais no país, eu queria dizer, inclusive estaduais e federal, mudou tudo. Depois de junho de 2013, nós tivemos, acho que depois de 30 anos, pela primeira vez eu vi a política de transporte de massa ser prioridade nesse país. Não é? E é muito importante que a gente lembre, Lucas, eu estava lembrando de uma frase do professor Milton Santos, que o jovem sofre o exílio na periferia. Por que é o exílio? É porque se ele tem dinheiro para o transporte, ele não tem o transporte. Porque nos fins de semana e também à noite você não tem o transporte. Então, ele não conhece a cidade, ele não tem acesso à cidade, ele está exilado no bairro, não é? E também o que nós vimos foi uma classe média que começou também a ficar imobilizada pelo congestionamento
a partir do número de automóveis. E na sua opinião? Eu acho que depois de junho foi possível uma maior mobilização das pessoas. Porque minha geração cresceu muito ouvindo dizer que se mobilizar não servia para nada. E que a gente ia perder de qualquer jeito e que não ia servir para nada. Você tem 29 anos. Tenho 29 anos. E agora não. Eu dou aula e meus alunos acham que não, acham que tem que se mobilizar mesmo. E é isso, porque mudou mesmo a perspectiva de uma geração, de pensar politicamente, de agir politicamente e de se organizar diretamente para mudar as coisas. E não é à toa que tanta coisa aconteceu depois de junho. É importante dizer que nós temos planos, nós temos leis festejadas no mundo inteiro, nós temos gente com essa idade experta em matéria de transporte, então solução existe. O importante foi mostrar que precisava ir às ruas para que as coisas mudassem. Que a política acontecesse de fato. Muito obrigada pela participação de vocês, a professora Hermínia Maricato, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e o Lucas Monteiro, um dos fundadores do movimento Passe Livre. Muito obrigada. Boa noite.